Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico. Depois de uma semana, a gente retorna para mais uma aula de assuntos filosóficos no qual nós vamos filosofar, vamos adquirir o conhecimento necessário, adquirir a sabedoria e, de fato, é um prazer tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e sejam todos e todas bem-vindas, tá? Para mais esse momento. Eu espero que vocês estejam de fato muito bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês, tá bom? E vocês sabem, né? Estudar é sempre uma oportunidade muito importante, é sempre uma alegria. Por que alegria? Porque a gente adquire o conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a aquisição do conhecimento. O conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, ter uma nova visão da vida, da sociedade e, portanto, a gente vai, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirir, nós vamos nos tornando mais sábios, mais inteligentes, pessoas mais capazes para viver uma vida intensa, uma vida que de fato tenha sentido, uma vida sobretudo, de alegria e felicidade. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Viver bem, viver contente, viver feliz com as pessoas com as quais a gente convive, certo? E o conhecimento, como eu sempre digo para vocês, ele transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, né? O mundo de fato precisa de transformações, lógico que para melhor, tá? Nesses tempos agora nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difícil mesmo, mas a gente precisa cultivar cada vez mais a esperança, cultivar a coragem, o entusiasmo, o vigor, a motivação para nós vivermos cada dia da nossa vida, realizar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas. E eu digo mais para vocês, como sempre digo e enfatizo, né? Precisamos cada vez mais ter a intimidade com Deus, a vida de oração, porque Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá, sobretudo, a nossa vida. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade de estudar, tá? Estudar nesses tempos que nós estamos atravessando, vamos pensar assim, estudar é um privilégio, porque felizmente muita gente não tem nem educação e nesse momento não está tendo acesso à educação. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, mesmo à distância, mas graças a Deus nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, nós estamos conseguindo estudar, tá? Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela nossa família, pela a vida da escola, a vida da direção, de todas as pessoas que apoiam esse trabalho, certo? Alunos, meus queridos e minhas queridas, mantenham a firmeza, mantenham o foco nos estudos. Sei que são momentos difíceis, né? Momento às vezes talvez de desânimo, momento de tristeza, mas não perca a esperança. Como já disse, confie em Deus, Deus é a nossa força maior, tá? Cultive sempre a vida de espiritualidade, que isso é muito importante, nos fortalece na caminhada, certo? E eu desejo
a todas as mães, né? Estamos vivendo uma semana importante, onde a gente vai refletir e pensar sobre as mulheres. Nós estamos refletindo, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e desejo a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as mulheres minhas alunas, as mulheres mãe de alunos, de alunas, as mulheres da direção da escola, Dona Regiane, Dona Elieide, e todas as mulheres que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus nosso Pai, Deus nosso Criador, abençoe todas vocês. Que vocês, já digo que vocês são mulheres guerreiras, tá? E parabéns para vocês, muita felicidade, acima de tudo, saúde, coragem, persistência, não desanime por nada. E assim como eu falei para os alunos, eu vou falar para vocês: mantenha a vida de espiritualidade, a vida em Deus, tá? A vida em Deus, que Deus é a nossa força maior, Ele faz a gente superar todas as dificuldades que a gente possa ter. E meus sinceros votos de prosperidade, de felicidade, de saúde, de alegria, de vida longa. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço do professor Denilson. E aos meus alunos, vamos focar nessa aula. Coragem, entusiasmo, assista a videoaula até o final e empenhados, atenciosos, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. Desde já eu agradeço aos alunos que estão interagindo comigo, isso é muito importante, o professor fica feliz. Então, vamos à nossa aula. E vamos ao nosso assunto. Alunos, nosso assunto de hoje: para viver bem. Você vai encontrar esse conteúdo na página 19 e 20 aí do seu material, do seu livro didático, ok? Então acompanhe comigo aí essa aula aqui, tem muita coisa boa aí para a gente refletir e pensar juntos, certo? Vamos revisar um pouco a aula anterior, muito importante a revisão, né? Sempre que a gente revisa, a gente conhece mais, aprende mais e a gente chega de fato ao nosso objetivo, que é aprender, certo? E depois de uma semana, tá? A gente está retomando novamente, tá? Uma aula por semana, então até dá uma certa saudade, né? Então vamos filosofar, vamos pensar profundamente na aula de hoje, e a gente vai começar revisando o assunto da aula anterior, que é o olhar filosófico. Diógenes, na aula passada a gente refletiu sobre o pensamento de Diógenes, filósofo grego da Grécia Antiga. Ele tem muito a nos dizer, a nos ensinar. A gente vai, de forma muito rápida, vamos recapitular algumas ideias importantes, certo, alunos? A palavra mal é geralmente associada a algum tipo de sofrimento, tá? Isso daí é verdade. Consciente disso, alguns filósofos gregos da antiguidade buscaram a sabedoria seguindo um caminho de reflexão envolvendo o autocontrole no sentir e no agir, tá? Muito bom esse pensamento aí. Buscar sabedoria seguindo um caminho de reflexão. Por isso que na filosofia a palavra reflexão, pensamento profundo, pensamento reflexivo
é sempre bem-vindo na filosofia. A gente estuda a filosofia refletindo, analisando, pensando profundamente, e dessa forma a gente vai buscar o autocontrole, que é uma virtude muito importante, um autocontrole sobretudo no agir, né? No agir, todo mundo precisa, para ter uma convivência boa, uma convivência satisfatória, adquirir a sabedoria, todo mundo precisa saber agir, saber ter atitudes positivas assim por diante, certo? E olha, quem está nos falando disso é um filósofo da Grécia Antiga, lá da Antiguidade, viveu muitos séculos atrás. Então, mas mesmo assim as ideias dele e deles, né? Tantos filósofos falaram sobre as virtudes, sabedoria de vida, e é importante a gente conhecer bem esses filósofos, esses pensamentos que nos ajuda bastante na nosso modo de ser, nosso modo de agir. Tais filósofos acreditavam que a maior característica do sábio era a ataraxia, tá? Lembra desse termo que eu falei para vocês não esquecerem? Ataraxia, isto é, a capacidade de se manter tranquilo, sereno em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. É um desafio muito grande, né? Tem momento que você quer explodir, como se diz, né? Porque são tantas situações difíceis, mas é sempre importante exercer essa capacidade de manter-se tranquilo e sereno. É um desafio, porém não é impossível. Com a prática a gente pode chegar lá. A conquista da ataraxia evitaria que o sábio se deixasse abalar por prazeres, alegria, dores e sofrimento. Então, de fato é isso mesmo, né? A gente se abalar menos possível diante do sofrimento, diante das coisas ruins da vida, ok? E olha que diz aí, nós temos dois filósofos aí que pensam diferente, tá? Zenão diz o seguinte: a felicidade é um luxo de vida. Bom, isto é, só vai ser feliz, vai ter felicidade quem tiver uma vida de luxo. Isso na visão de Zenão, também filósofo lá da Grécia Antiga. Eu vejo como a gente lida também na filosofia, a gente lida com pensamentos diferentes. Cada filósofo pensa de uma forma, tá? Às vezes a filosofia, posso dizer para você, se torna um pouco difícil e ao mesmo tempo fácil por conta disso, né? Fácil por conta disso, porque a gente pode pensar assim, cada filósofo tem um modo de pensar, uma estrutura de pensamento e, e todos de certa forma têm sua razão, tá? Na filosofia a gente lida com diversos tipos de pensamento, diversas ideias, às vezes umas parecidas, as outras nem tanto, tá? São diferentes. E olha o que diz aí Sêneca: a virtude é suficiente para a felicidade, tá? Então, se você é uma pessoa virtuosa, isto é uma pessoa moderada, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de coragem, na visão de Sêneca você já é feliz, tá? Então veja, dois pensamentos diferentes, tá? E aí, alunos, com qual desses pensamentos você se identifica mais? Pensa profundamente. Aí nós tivemos uma atividade para 17, né? Vocês fizeram, obrigado aos alunos que já fizeram e mandaram para mim. Obrigado aos alunos que realmente estão empenhados. O professor fica muito feliz quando vê um aluno realmente correspondendo direitinho, certo? Aí nós falamos desse texto aí, né? Muito bom. No meio do caminho tinha uma pedra. O que é a pedra? O que a pedra simboliza, né? Na nossa vida, as dificuldades, os obstáculos, né? Os momentos difíceis da nossa vida, certo? No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas rotinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Rotinas é o nosso dia a dia, a nossa vida, né?
Sempre tem um problema aqui, outro ali, e que são as pedras da nossa vida. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tá? Dizer que na nossa vida, nossa existência, as dificuldades elas estão sempre presentes, infelizmente, né? Infelizmente as dificuldades estão sempre presentes, mas se nós exercermos a ataraxia, a paciência, o autocontrole, a sabedoria, nós vamos passar por cima dessas pedras que estão em sofrimento da nossa vida e nós vamos conquistar cada vez mais uma vida tranquila, uma vida boa de se viver. E aí vocês fizeram também a atividade, responderam a letra A e B da atividade, certo? Vamos prosseguindo para viver bem. Agora de fato nós entramos no nosso assunto de hoje, certo? Assunto que, de certa forma, nós vamos continuar essa reflexão do viver bem. Lembrando que nosso livro, esse bimestre, é nessa perspectiva, né, de viver bem. Tá? E nós estamos trabalhando vários textos, vários filósofos, descobrindo várias coisas boas e a gente vai agregando para a nossa vida e nós vamos aprendendo, adquirindo conhecimento e nos tornando cada vez mais sábios para viver a vida com sabedoria, feliz, uma vida tranquila, moderada, é o que todo mundo deseja, que todo mundo quer, não é verdade? Então vamos correr atrás do conhecimento, que o conhecimento ele de fato transforma a nossa vida e nos dá a sabedoria necessária para vivermos, ok? Vamos lá, diz o seguinte: todos querem viver bem, mas uma boa vida depende de algumas condições. Tranquilo até aí? De bens capazes de satisfazer as necessidades humanas. Bens também podem atender diferentes interesses e prioridades. Cada um tem o conceito de bem na sua mente, na sua cabeça de uma forma, né? De uma forma. E os bens, as coisas boas da vida, são condições para a gente viver pelo menos dignamente, certo? Mas veja que também o que pode ser bem para mim não poderá ser para outra pessoa, certo? Então vai depender do interesse, vai depender da prioridade que cada pessoa tem e estabelece, certo? Utilizamos a palavra bem para definir coisas tão diversas entre si. Então, no mundo há uma variedade de coisas, uma diversidade, e cada um vai definir o que é bem para si, tá? Qual o maior bem de todos os bens? Uma pergunta bem profunda para a gente pensar muito, né? Qual o maior bem de todos os bens, tá? Na nossa vida, nosso dia a dia, tem várias coisas que a gente considera um bem para nós. Um bem muito valioso, não é verdade? E para você, qual o maior bem de todos os bens? Tá? Pensa nisso, pensa profundamente, tá? Que isso é importante para a gente fazer uma reflexão profunda sobre essas coisas, tá? E vamos prosseguir. Muitos filósofos pensaram, né, sobre essa questão, entre as respostas destaca-se a de Aristóteles. Então, muitas pessoas pensaram nessa pergunta: qual o maior bem de todos, tá? E Aristóteles se destacou com sua resposta, tá? Sendo o maior desejo e o principal objetivo de qualquer pessoa a felicidade, tá? A gente continua falando de felicidade agora do ponto de vista de Aristóteles, Turma, é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar para vocês nunca mais esquecerem, tá bom? Uma ideia muito importante que vai ajudar vocês a entenderem parte do pensamento de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: o que é o homem para Aristóteles? Quem é o ser humano para Aristóteles? O ser humano. Ele diz o seguinte: o ser humano, o homem, o indivíduo, ele é um ser racional
que tem como finalidade última da sua existência a felicidade. Para Aristóteles, eu vou repetir novamente para vocês não esquecerem. Para Aristóteles, o ser humano é um ser racional que tem como finalidade última de sua existência a felicidade. Por isso que aqui a felicidade está com a letra maiúscula. Ele considerava a verdadeira felicidade é o bem supremo. Então, de todos os bens que existem, a felicidade, ela é o bem supremo, ela é o bem por excelência, é a maior de todas as virtudes. A felicidade é o sumo bem, o bem do bem. Entenderam, né? Que bom. Então, para não esquecer, viu, gente? Aristóteles diz que o ser humano é um ser racional e tem como finalidade última, objetivo principal da vida, adquirir a felicidade, ser bem, e isso ele diz que é o sumo bem, o bem do bem, ok? Vamos prosseguir. Apontou alguns elementos que deveriam ser utilizados como critérios. Tá, você pode perguntar, professor, o Aristóteles diz que o ser humano ele é um ser racional e tem como finalidade última a felicidade. Ele falou como nós deveríamos buscar a felicidade, como nós deveríamos ser felizes. Ele colocou alguns critérios importantes que a gente vai conhecer agora, certo? Vamos lá. Com critérios para avaliarmos se estamos ou não vivendo bem. Olha só, se você está ou não vivendo bem. Quais são esses critérios? Vamos lá. Exercício da racionalidade. Por isso que eu falei para você que Sócrates, o homem, na visão de Sócrates, é um ser racional. Então, se é um ser racional, tem que exercitar a racionalidade, certo? Um ponto importante, eu acredito que você não vai esquecer. Exercício da racionalidade. O hábito da temperança é viver essa virtude. A temperança, o equilíbrio, o autocontrole, a moderação, a justiça, a coragem, tá? Então, se você vive as virtudes, considera-se uma pessoa feliz, ok? E vamos para o terceiro recadinho que ele nos dá como critério, tá? A convivência amigável com outras pessoas, tá? Além de você viver bem consigo mesmo, viver bem com as outras pessoas, uma convivência amigável, tá? Uma convivência respeitosa. E aí, meu querido aluno, o que você me diz de tudo isso? É possível viver dessa forma, de forma racional, praticando as virtudes, que é a temperança, o equilíbrio, o autocontrole, tá? A moderação, a justiça e a coragem. E, por fim, ele coloca a convivência amigável. É fácil? É fácil de exercer a convivência amigável? Nem sempre, né? Tem momentos na vida da gente que é bem difícil. Porém, alunos, muita atenção, eu devo dizer uma coisa importante também para você, que eu não posso deixar de falar para vocês, tá? Ok? Gente, é assim, outro detalhe importante relacionado a Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, que o ser humano ele não nasce virtuoso. Muita atenção, tá? O ser humano não nasce virtuoso, isto é, ele não nasce justo, ele não nasce corajoso, ele não nasce equilibrado, ele não nasce com coragem, ele não nasce moderado, não. Muita atenção que isso é questão de provas, já vi muito isso em provas de filosofia. O ser humano ele não nasce virtuoso, tá? Ele se torna virtuoso, tá? Professor, e como se tornar virtuoso na visão de Aristóteles?
Pergunta importante, eu vou dizer para você por que como se torna virtuoso na visão de Aristóteles. Aristóteles diz que para você ser corajoso, tem que praticar a coragem, o hábito da coragem. Então se torna virtuoso através do hábito, da prática diária. Então, se você quer ser um aluno de excelência, aluno nota 10, você tem que estudar todos os dias. Se você quer, por exemplo, ser nota 10 em matemática, em filosofia, você vai focar, você vai direcionar sua atenção mais para esses estudos, tá? Ou se você quiser ser uma pessoa moderada, professor, às vezes eu não sou muito tranquilo, eu rapidinho eu fico chateado, eu fico logo irritado. O que eu faço? Exercer o equilíbrio, o autocontrole. Você vai se tornar uma pessoa equilibrada na medida em que, em momentos difíceis, você exercer esse equilíbrio, esse autocontrole. Você vai se tornar uma pessoa justa, sendo justo, através do hábito. Você vai se tornar uma pessoa, professor, eu sou muito medroso, eu tenho medo de muita coisa. Você vai se tornar uma pessoa corajosa, enfrentando os medos. Então, com a prática, você se torna virtuoso. E aí, deu para compreender o pensamento de Aristóteles? Muito bom mesmo. E olha, eu digo para você que essas ideias, esses pensamentos, eles até podem se tornar uma regra de vida para nós, não é verdade? Como eu sempre digo, a filosofia não é só para tirar boas notas na prova ou só para ajudar a passar em concurso e vestibular. Também é para isso, prepara de fato, mas também prepara para a vida, tá? No nosso dia a dia a gente precisa exercer a racionalidade, agir pelo impulso, pela raiva, pelos sentimentos ruins, não é legal. A gente prejudica a nossa vida e prejudica a vida de outras pessoas, certo? Exercer então, praticar o hábito da temperança, tá? Você cada dia praticar a justiça, praticar o autocontrole, a coragem, a moderação. Então é na prática que você vai se tornar virtuoso. E tudo isso tem uma consequência, a convivência amigável, uma convivência amigável com as outras pessoas. Então, veja como isso é importante, isso é relevante, queridos alunos, certo? E acredito que deu para vocês entenderem muito bem esse conteúdo, um conteúdo super fácil e prático, né? Além de nós entendermos muito bem no nosso intelecto, na nossa mente, dá para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Afinal de contas, todos querem ser felizes, todos querem viver bem, todos querem ter uma vida equilibrada, todos querem ter coragem, ser moderado, ser justo, tá? Todos querem uma convivência amigável, todos querem exercer bem a sua capacidade racional. Dessa forma, nós só vamos crescer e nós só vamos não só crescer do ponto de vista intelectual, escolar, mas do ponto de vista social. Onde você estiver, onde você for, você vai agir de forma moderada, equilibrada, racional, sempre procurando uma convivência amigável, uma convivência de paz, uma convivência boa com as outras pessoas, né? Todo mundo quer isso, mas é preciso fazer esforço, é preciso praticar, certo? E o resultado final de tudo isso é a felicidade na visão de Aristóteles, certo? Hora de filosofar, aí na página 20, vocês vão fazer essa atividade agora com muita atenção, procurando argumentar bem, escrever bastante, tá? E tem uma pergunta aí para
para fazer vocês pensarem. Tem outras perguntas aí na página 20 do livro de vocês, mas eu coloquei essa aqui só para iniciar a reflexão, momento filosófico. Podemos confundir viver bem com viver mal? É possível confundir isso? O que você acha, Carol? Eu penso que sim, tá? Às vezes a pessoa está levando uma vida totalmente errada e acha que está vivendo bem, tá? Então veja como essas perguntas faz a gente pensar, não pensar por pensar, mas pensar do ponto de vista filosófico, pensar profundamente, certo? Então, leiam as outras questões aí do Hora de Filosofar, pensa profundamente, analisa, reflete e depois responde, ok? Para casa, vocês vão responder as páginas 3 e 4 do livro de atividades, muita atenção. Páginas 3 e 4 do livro de atividades e depois vocês vão responder também as atividades em PDF, certo, alunos? Então, espero que vocês tenham entendido muito bem, certo? E finalizo por aqui. Meu muito obrigado para vocês e um grande abraço do professor Denilson.